O tema do nosso estudo de hoje será guerras e rumores de guerras. Vamos falar então sobre a palavra profética, que nos fala sobre um período de muitas guerras e todo mundo assustado, preocupado com a possibilidade de que guerras surjam em toda a face da terra. Nós estamos vivendo dias que nos fazem lembrar desta palavra profética. Então vamos estudar este texto, começando com a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que assim nos diz: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos falando sobre esse momento de perseguição e sobre esse momento de guerras, rumores de guerras, quando então se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós então queremos estar estudando a palavra de Deus e falando sobre este período de guerras. Existe vários motivos para as guerras. Várias guerras já ocorreram na história, mas esta guerra aqui mencionada, nós já podemos perceber, ela tem a ver com uma ação espiritual, é uma ação relacionada ao fim dos tempos. A palavra de Deus diz que o diabo, quando ele percebe, ou quando ele perceber que o seu tempo é curto, ele então levará os homens, as mulheres, a terra, toda a terra, às guerras, à destruição. Ele, sabendo que em breve será destruído, que o seu tempo está acabando, ele também irá tentar cumprir o seu propósito lá do Éden, que é levar o homem e a mulher à destruição, à morte. E então haverá terremotos, sinais nos céus e na terra, e guerras e rumores de guerra.
e a iniquidade se multiplicando, a maldade aumentando e o diabo atuante cada vez mais para levar os homens mais rapidamente à morte, à destruição e também à rebelião contra Deus, a maldade aos seus intentos, aos seus propósitos. Mas vamos aqui falar de uma guerra espiritual que a palavra de Deus destaca, a guerra entre o Oriente e o Ocidente. Daniel várias vezes refere-se a esta guerra, nós estaremos lendo vários textos em Daniel, e refere-se à guerra entre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, entre o príncipe do Oriente, da Pérsia, e o príncipe do Ocidente, da Grécia. Há uma grande batalha espiritual pelo domínio espiritual, pelo domínio da doutrina, pelo domínio da pregação, pelo domínio do ensino, entre as forças espirituais do Oriente e as forças espirituais do Ocidente. Nós vemos que Abraão veio do Oriente, ele veio da região da Média, próxima à Pérsia, a região entre o Iraque e o Irã, e Deus o mandou sair de lá, daquela região, e trazer algo para mais próximo do Ocidente. Então, Abraão saiu lá do meio do Oriente Médio, do Iraque, do Irã, e veio caminhando até o Mar Mediterrâneo, justamente na divisa entre o Oriente e o Ocidente, para que Jesus, para que o Cristo viesse ali em Jerusalém, numa região no centro da terra, no centro do mundo, próximo ao mar, para que o Evangelho fosse anunciado às nações, fosse anunciado na Europa, fosse anunciado na Ásia Menor e alcançasse o mundo todo, o mundo por vir, as Américas. Então nós vemos ali a ação de Deus ao trazer Abraão, ao trazer a nação eleita, ao trazer a fé, ao trazer a palavra de Deus, justamente da Pérsia, da Média, em direção ao Ocidente, em direção ao mar Mediterrâneo, para dali alcançar as nações do Ocidente. E ali vem então um equilíbrio entre os mandamentos, entre a letra e o espírito, a liberdade, entre o Oriente mais fechado em leis e o Ocidente mais predisposto à liberdade, então mais predisposto ao derramamento do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, pois onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Então, já uma cultura predisposta à liberdade do Ocidente é uma cultura mais predisposta a entender a ação do Espírito Santo de Deus. E uma cultura mais fechada, uma cultura mais voltada à letra, a ortodoxias e a tradições fechadas, conforme o Oriente, estaria também mais fechada à liberdade, à ação do Espírito Santo. Então, Deus escolheu a liberdade, porque o Espírito de Deus é um espírito de liberdade, é um espírito de vida, é um espírito de alegria, é um espírito que age no ser humano, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo regozijo, trazendo ampla liberdade e confiança, também relacionamentos baseados em liberdade e confiança, e não em mentira, não em engano, não em tradições, não em um rigor ascético, mas propício ao Oriente. Então Deus traz a mensagem do Espírito Santo para o Ocidente. Tanto é que Paulo, no seu trabalho missionário,
ele ouve alguém o chamando da Macedônia. Paulo tentou ir mais para o Oriente, o Espírito Santo o impediu, e ele ouviu um clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então venha para o Ocidente, leve o Evangelho para o Ocidente, porque ali é a liberdade, ali é a predisposição para dar lugar ao Espírito de Deus. Então Deus escolheu desta forma, porque Deus conhece os corações, Deus prova os rins, a mente, o coração, Deus sabe todas as coisas. Isso foi o propósito de Deus. Nós aqui estamos explicando a palavra de Deus, mostrando o sentido da interpretação da ida do Evangelho para o Ocidente, do chamado de Deus, Deus enviando o apóstolo, Deus enviando o Espírito Santo para o Ocidente. E a relação da guerra entre o Oriente e o Ocidente. A guerra que nós estamos acompanhando hoje, ela é um belo retrato desta guerra entre o Oriente e o Ocidente. Quando iniciou-se essa guerra, e diversas guerras já aconteceram desta forma, e as grandes guerras anunciadas na Palavra de Deus têm esta origem, tem este sentido da guerra entre a liberdade do Espírito, a liberdade do Evangelho, a liberdade do Ocidente, o Espírito no Ocidente e a carne, e a dureza da carne, a dureza da letra no Oriente. E a verdade dessa guerra é que quando ela foi declarada, havia ali uma ideia de que era um momento, entre os que declararam guerra por parte do Oriente, uma tendência histórica que se manifestou agora mais forte, de achar que era o momento para esta guerra. Por quê? Porque o Oriente espera a decadência do Ocidente. O Oriente tem uma visão de que chegaria um momento em que o Oriente atacaria o Ocidente, como nas guerras entre a Pérsia e os gregos tentando invadir a Europa, de que a Europa, o Ocidente, ele é desregrado e ele caminharia para uma decadência moral, que levaria também a uma decadência física, que levaria a uma fraqueza de princípios, de ideais. Então o Oriente tem este pensamento a respeito do Ocidente. Embora possamos achar que é o contrário, que o Ocidente se acha superior ao Oriente, na verdade o Oriente entende que é mais forte, que é mais viril, que tem mais controle das atitudes das pessoas, da moral, da ortodoxia, da prática, de uma vida mais regrada, e que isso faria com que, com o passar dos anos, dos séculos, dos tempos, o Oriente seria mais forte. O Oriente teria mais poder, o Oriente teria mais fibra para vencer uma guerra contra o Ocidente. E o Ocidente, com a sua liberdade, a liberdade levaria à libertinagem. E isso levaria ao enfraquecimento dos princípios, das famílias, até mesmo do preparo para a guerra. Iria enfraquecer as mentes do Ocidente. Então, nessa guerra, nós já percebemos este espírito induzindo o Oriente a acreditar que tinha chegado o momento em que eles atacariam uma região mais próxima do Ocidente, eles fariam o que quisessem e o Ocidente simplesmente não reagiria, porque não teria mais determinação, estariam divididos, faccionados, estariam enfraquecidos em determinação, na moral, na vontade, e assim o Oriente venceria e se aproximaria novamente da conquista do mundo todo, da Terra, através da conquista do Ocidente. Então essa é uma guerra antiga e é uma guerra que está para voltar sempre. Por isso nós estamos aqui lendo sobre guerras, reino contra reino, rumores de guerra, já anunciado, profetizado sobre a terra. As nações do Oriente
se levantando e declarando guerra contra o Ocidente, acreditando que vão vencer pelo enfraquecimento moral do Ocidente. Porém, a promessa de Deus, a bênção de Deus, foi de ter enviado o batismo com o Espírito Santo exatamente no caminho do mar, no caminho do Mediterrâneo, no caminho do Ocidente. Então, o Espírito Santo é quem age, dando força, dando moral, dando intrepidez, dando coragem, para que a igreja cristã, a igreja de Cristo, para que os cristãos, para que os judeus, para que o povo de Deus, as nações que tomam o nome do Senhor Deus, agora através do Evangelho de Jesus Cristo, tenham força inclusive superior à do Oriente. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então nós temos aqui uma obra de Deus para o equilíbrio das forças entre o Oriente e o Ocidente, quando Deus determina que o Evangelho seja levado ao Ocidente, para que Paulo passasse a Macedônia, para que Paulo fosse para a Espanha, para que Paulo fosse para a Itália. E ali ele leva a palavra que nós estamos aqui pregando. Ele leva a palavra do arrependimento, do batismo com água, e leva a palavra do batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo simboliza muitas coisas. Simboliza o culto, a oração, a pregação, mas até simboliza a salvação das nações do Ocidente, para onde o Evangelho foi levado. As nações se levantaram com a evangelização, com o batismo com o Espírito Santo. Povos formados pela fé em Deus, através de Cristo, e com um tremendo avivamento, batismo com o Espírito Santo, fortalecendo essas nações. Então nós já temos aqui uma batalha espiritual realmente armada, preparada. Nós já temos esta obra de Deus, do batismo com o Espírito Santo, agora com uma surpresa para nós, esta palavra de Deus, esta revelação de que o Senhor nos prepara para a guerra. O Senhor nos prepara para resistir ao mal, ao inimigo, tanto com as suas hostes da maldade espirituais, que habitam nas regiões celestiais, e temos a batalha espiritual, como também batalha entre nações representadas pelo Oriente e pelo Ocidente, nações evangelizadas, nações batizadas com o Espírito Santo, governantes na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo tomando essas nações, nações que oram a Deus, nações do Senhor Jesus, nações que o Senhor Jesus conquistou, que foram conquistadas pela pregação do Evangelho, pela fé, resistindo e tendo vitória, sendo abençoadas por Deus. E se hoje tem vitória sobre o mal, é porque Deus abençoou estas nações, estes reinos. Por isso, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, guerras e rumores de guerra. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele também nos prepara para a guerra, para todos os tipos de guerra anunciados na palavra de Deus. E nós então vemos aqui a própria palavra dizendo que, junto com a guerra, nós seremos conduzidos para nos entregarem. Não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então nós vemos aqui realmente, nós já estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo para estes momentos difíceis, para resistirmos no dia mau, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para resistir à batalha. É uma batalha espiritual, mas também vem a ser batalha de reino contra reino e de nação contra nação.
nós vemos aqui então uma preparação para esta guerra. Sempre há este rumor, sempre esta possibilidade, desde os tempos antigos do Império Persa, do Império da Média Pérsia, tentando invadir o Ocidente, tentando tomar os territórios da Grécia, e a Grécia resistindo a essas guerras, essas batalhas, e as vitórias de Atenas, de Esparta. Nós temos aí nos livros de história tantas referências a estas guerras. E nós vemos então sempre esta possibilidade, estes rumores, muitas vezes pequenos e em alguns momentos grandes, como nos dias atuais estamos vivendo. Por isso a importância também desta mensagem. E nós vemos algo, nós falamos aqui de algo que veio do Oriente para o Ocidente. Abraão foi trazido por Deus, que o mandou sair da terra dos seus pais, lá na Média, lá no Iraque, próximo ao Irã, e vir então para a terra da promessa, terra que Deus prometeu dar a Abraão e a toda a sua descendência, a terra de Israel, ali junto ao mar Mediterrâneo, no caminho do mar, no caminho do Ocidente. Então nós vemos ali a palavra de Deus sendo trazida para chegar ao Ocidente. Mas nós também vemos o Oriente com desejo de receber alguma coisa que lhe dê logo esta guerra, a possibilidade de entrar em guerra e de vencer a guerra contra o Ocidente. E justamente foi uma região do Ocidente, não tão longe assim do Oriente, mas foi uma doutrina, uma filosofia levada do Ocidente para o Oriente. E o Oriente gostou desta ideia. O Oriente adotou esta filosofia, porque esta filosofia parecia que iria atender o grande anseio dos orientais de então superarem o Ocidente. E então grandes nações do Oriente em geral assumiram esta filosofia. Esta filosofia vem desde a Grécia, ali bem da divisa entre Ocidente e Oriente. Ela é chamada de dialética. E nós estaremos falando exatamente a partir daqui na próxima aula, em nome de Jesus.